A paz do Senhor, meus irmãos, iniciando a última lição desse bloco de número 4, é a lição de número 8. Já estamos aí há 3 aulas estudando a atuação do profeta Eliseu. E eu quero aqui problematizar 3 situações somente. Por que o rei da Síria vai ao rei de Israel e não diretamente o profeta? Nós temos que entender o contexto cultural daquele país chamado Síria. E por que também Eliseu permite Naamã continuar a cultuar seu Deus? Ele concordava com a idolatria? Logo Eliseu, logo esses profetas muito honrados, mas ele permite, ele diz, vai em paz, Naamã. E por último, podemos usar a numerologia para invocar as bênçãos de Deus, e o que mais nós vemos nisso? Quando se destaca o número 7, o número do mergulho de Naamã. Então eu vou estar aqui apresentando esses questionamentos que eu julgo ser importantes. Então, irmãos, esta é uma prévia da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nos acompanhem. Participe do nosso estudo, anote aí a nossa leitura bíblica em classe. O comentarista destacou aí estes versículos, mas eu poderia colocar para todos os alunos, professores, para que façam uma leitura na íntegra do capítulo 5 ali de 2 Reis. Texto áureo, anote esta referência, esse é o nosso texto máximo. Então, desceu e mergulhou, anote aí esta palavra que eu irei destacar, no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ele ficou purificado. Então, esta palavra mergulhou, está aí a forma hebraica, é uma palavra, irmãos, que significa molhar, tingir, submergir. O nosso batismo é por imersão, não por aspersão. Então vejam, esse tipo de palavra é frequentemente associada a um comportamento, a um ritual. Então aquele mergulho que Eliseu exigiu para que Naamã ali efetuasse, significava ali um ritual de limpeza. E nós vamos ver a profundeza, não só física, mas toda a integridade do ser humano. Nós vamos observar de como as realidades de Deus são muitas das vezes contrárias à realidade humana. Porque vejam isso, uma criada, uma escrava, orientando um general. Nós vamos ver nesta aula. O rei de Israel, que deveria conhecer a Deus, ficou desesperado de alguém que queria conhecer ao Senhor. E nós vamos entender esse contexto. Um leproso ficou purificado, outro punido com a lepra. E por último, um pagão que passou a adorar ao Senhor eterno. Naamã, irmãos, ele era chefe do exército sírio. Naamã, um comandante honrado. Vejam só o significado do seu nome, benevolente. Era um ministro do alto escalão do governo sírio, cuja capital era Damasco. Está aí este mapa ao lado aparecendo. Então, nós vamos ver, irmãos, que em contrapartida, lá na Síria, ele é um leproso, ele tem um cargo assim tão importante. Israel, isso nunca iria acontecer. Porque nós bem sabemos que o significado da lepra ali exemplificaria ali na questão espiritual o pecado. Então está aí esta referência, faça esta leitura de Levítico capítulo 13, 45, 46, coloca aqui esta referência. Então, em Israel, ele nunca que conseguiria ser um general. Agora é interessante também, nós vamos observar que o ministério de Eliseu era amplamente conhecido entre os israelitas e fora tomou proporções, dimensões gigantescas, tão conhecido a ponto de uma menina, uma escrava, ter ouvido falar dele e assim notificou. Era conhecido por sua profundidade e seriedade ministerial profética. Desta menina, nós podemos também falar sobre essa jovem. Pode-se afirmar que ela foi um arauto ou uma evangelista entre o povo pagão, a ponto de convencer o comandante sírio a dar as costas para o seu Deus e pedir a cura ao Deus de Israel. Vejam só que palavra esta jovem apresenta. Ela começa dizendo assim, vejam só que mensagem linda, olha, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então esta jovem era uma jovem crente, era uma jovem que cria em Deus, aprendeu dos seus pais que o Deus de Israel opera
opera milagres e maravilhas. E nós vimos na aula passada, está aqui este card, ó, assista, pois foi destacado ali os milagres de Eliseu e damos assim continuidade. Então aquela jovem é uma verdadeira evangelista, é um arauto ali, mesmo na nação pagã, ela entendeu que Deus podia solucionar aquele problema daquele homem. Os israelitas entenderam que Deus desejava fazer deles o seu instrumento para conquistar outros povos. Então vejam a amplitude da mensagem evangelística. Agora é interessante também, veja o contexto cultural. Naamã, ele não procura o profeta, ele vai ao rei de Israel. E eles levaram muitos presentes e o rei ficou apavorado. Porque na cultura dos sírios, ele pagando, a cura teria que ser imediata. Ele estava alugando ali um milagre, estava comprando. E o rei de Israel diz, eu por acaso sou Deus, onde eu posso curar alguém? Então vejam, segundo os costumes pagãos, o sacerdote, o profeta, nada mais eram do que empregados da corte do rei. Eles não conheciam a cultura israelita e nem tampouco talvez um sacerdote, um profeta que se sujeitasse e ficasse ali vislumbrado com tantos presentes. Daqui a pouco nós vamos ver as cifras atuais, não conhecia a cultura israelita e nem tampouco os profetas verdadeiros. E estavam diante de um profeta verdadeiro, o Eliseu. Por isso mandou um pagamento adiantado pela cura. E se nós fôssemos apresentar, irmãos, quantos hoje também não fazem isso? Não é verdade? Então, daria muito assunto para falar somente deste ponto. Eliseu ficou sabendo da história e teve de interferir diante do desespero do rei de Israel. Aí o Eliseu entra em cena. Então observamos que Eliseu estava perto ali da capital da Samaria. E ele diz, deixai vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Aí o Naamã se apresenta. Vem com toda aquela pompa diante do profeta Eliseu. Eliseu, agora nós vamos ver, Eliseu não foi até onde o poderoso general encontrava-se, mas fez o general vir até ele. Vejam só, isso tem um significado todo especial. Nem foi recebê-lo, que feriu ainda mais o orgulho, e eu coloco nesse meu quadro, do poderoso comandante Naamã. Veja o que diz Tiago, ele estava em consonância, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela se completa. Vejam, Tiago diz assim, porque se o vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e ao tentares para o que traz o traje precioso, e lhe disseres, assenta-te aqui num lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos? E não vos fizeste juízo de maus pensamentos? Tiago está perguntando, usado pelo Espírito Santo. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que amam? E nós temos que vigiar nessa instrução de Tiago, porque quando nós estamos diante dos poderosos, nós ficamos também todos vaidosos, pensando que vamos granjear alguma coisa da parte deles. Então Eliseu dá um tapa no leproso Naamã. Então, tanto a forma como Eliseu recebeu Naamã, quanto a ordem que lhe deu para ser curado, foram humilhantes para o comandante sírio, tão acostumado com honras reais. Ele simplesmente mandou o seu empregado, vejam, nem Eliseu foi lá recebê-lo, foi um empregado. Dá-lhe o recado, e o recado vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás limpo. Então, por que ele não gostou desta palavra? Irmãos, existiam os rios de Damasco, ele vai dizer isso, que eram mais limpos. Era uma verdadeira Angra dos Reis, vamos colocar assim. Limpíssimo. O Rio Jordão, irmãos, tinha águas turvas, águas barrentas. E ainda, Eliseu, para acabar com o orgulho daquele homem, mandou ele mergulhar quantas vezes? 7 vezes no Rio Jordão. E a decepção foi evidente. Saiu resmungando. Foi preciso a intervenção dos seus escolhidos para que a ordem fosse cumprida. Mergulhou contrariado. Mergulhou, mas contrariado, 7 vezes, mas agiu com obediência, em fé ao que o profeta havia falado. Eliseu, irmãos, vejam só a profundidade desse ministério. Eliseu discerniu a necessidade do comandante para além da cura física. Não era somente isso.
Ele precisava, o Naamã, dar um mergulho na humildade em obediência à fé. Tanto que após a cura ele prometeu que nunca mais ofereceria um culto a nenhum outro Deus senão o Senhor Todo-Poderoso. Então Deus estava cuidando do homem interior também. Então observe o termo humildade. Qual é o significado de humildade? No hebraico vem da mesma raiz de afligir, oprimir, humilhar, no sentido de abater o orgulho, presente em cada ser humano, que se acha superior aos outros. No latim, que dá origem ao nosso português, é humus, ou seja, o equivalente ao solo, à terra, para nós entendermos que nós somos pó. Nós somos cinza, nós não somos nada. Ser humilde é, portanto, reconhecer a nossa finitude e dependência exclusiva em Deus e dos outros que nos cercam, no sentido de reconhecer-se como um igual, sem querer pretensamente ser ou demonstrar mais do que se é. E é interessante, algumas vezes as pessoas reagem à oferta do perdão de Deus da mesma maneira. Vejam, Naamã, irmãos, é exemplo das pessoas que o Espírito Santo convencendo do seu pecado e ele só precisa crer no Senhor para que ele seja salvo, juntamente com a sua casa. Então vejam, não precisa fazer nenhum sacrifício, subir uma escadaria penosa e talvez se até fosse, eles atenderiam. O que Naamã tinha que fazer era bem simples. Tá? E os súditos deles reconhecem, olha, se ele tivesse pedido, orientado você numa coisa mais difícil, você não ia fazer? Para alguns, somente crer em Jesus Cristo não parece o suficiente para trazer a vida eterna. Obedecer aos mandamentos de Deus não parece uma coisa muito heróica, vamos dizer assim. A cura da lepra de Naamã mostra-nos que os métodos de Deus nem sempre são os nossos métodos. Eliseu mandou o comandante exercitar a sua obediência em fé mergulhando no Rio Jordão. E nós já entendemos a problemática do Rio Jordão, o que certamente foi humilhante para Naamã, porém necessário, pois além da cura física, vejam isso, ele também precisava da cura do seu orgulho e da sua idolatria. E todas essas bênçãos foram alcançadas em sua vida. Então, quando Jesus Cristo está diante ali de homens paralíticos e da mulher enferma, os exemplos de várias curas que Cristo ali operou, ele sempre diz, vai, a tua fé te salvou. Sabe o que significa salvar? Está aí a forma grega. É a cura do homem interior, externando até para a cura física. Então a salvação abrange a cura do espírito, a sua alma, a sua moral, o seu caráter e também o seu corpo, se ali ele precisa de uma cura. Então a abrangência da salvação diz respeito a todos esses aspectos. É algo profundo e Naamã experimentou isso. Agora nós estamos diante de um Naamã convertido. Ele diz, olha, e disse Naamã, se não queres, dê-se a este teu servo uma carga de terra, que bastante para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão o Senhor. Então veja como ele coloca, o teu servo. O orgulho tinha sido quebrado. Ele entendeu ali que a idolatria não servia de nada. E ele queria levar dali terra, por quê? Para erguer em sua pátria um altar a Deus. Esse era o seu objetivo. Tinha recebido a cura da alma juntamente com a cura do seu corpo. E Eliseu, irmãos, é interessante, permitiu que Naamã continuasse cultuando o seu deus Rimon em Damasco. Vejam só, que deus Rimon era esse? Rimon era o deus de Damasco e era tido como o senhor da chuva e do trovão. Então, mas também nós temos que destacar o seguinte, isso não significa que Eliseu estivesse endossando essa atitude e nem que acreditava haver algum poder naquele Deus. Ele simplesmente percebeu que seria inútil contra-argumentar com alguém que havia experimentado a bondosa mão de Deus. Ele já tinha experimentado o poder de Deus, mas que ainda queria continuar pretensamente por interesses políticos, ou seja, era para servir ali o rei, ele não queria perder o cargo de general, não perder os seus privilégios de comandante do exército e dos benefícios da proximidade do rei. Mas Eliseu diz assim, vá em paz. O Espírito Santo ainda estava tratando daquela alma e nós precisamos ter esse cuidado com o novo convertido, com o recém-convertido. Olha, veja o que diz ali em Zacarias, não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando nós vemos uma alma se convertendo, tem pessoas que querem acelerar o processo. Quem faz isso é o Espírito Santo.
E o Espírito Santo, ele mesmo voltando para a Síria, nós entendemos que iria tratar com mais profundeza ali a respeito da sua conversão. Deus aqui faz esse trabalho e nós não podemos forçar ninguém. Faltava para ele um discipulado para acabar com o sincretismo secularizado. E não é isso que acontece nos dias de hoje, irmãos. Pessoas que são agraciadas com a bênção do Eterno, mas não conseguem estabelecer uma relação compromissada e exclusiva com Deus, flertando com várias condições fantasiosas. E agora, o número 7, usado por Eliseu na simbologia hebraica, é o número da perfeição de Deus. Mas essa foi a única vez em que o profeta usou o número 7, o que não nos dá o direito de usar essa numerologia em nossos cultos para invocar as bênçãos de Deus, em campanhas intermináveis que iludem as pessoas quanto à maneira como Deus age, cujo agir é sempre milagroso e gracioso. Não precisamos, irmão, de numerologia, nem de simbologia e nem também da tal da superstição. E tem muitos que entram por este caminho. Agora entra em cena, para eu encerrar, Geazi. Vejam só, o nome dele, ele é até um bom servo. Nós temos que entender isso. Serviu ali, enquanto pôde, a Eliseu, mas ele precisava também conhecer o Eterno e pecou gravemente. E por isso, aquela terrível praga que estava em Naamã foi acometida ali nesse Geazi. O seu nome significa bravo na lança, mas vacilou feio. Os presentes, vejam só, 300 quilos de prata, 70 quilos de ouro, 10 mudas de roupa. Se nós fôssemos atualizar esses valores, vamos dizer, seriam 20 mil dólares em prata, 60 mil dólares em ouro. Aí Eliseu entra em cena. Da onde vem Geazi? Ele usurpou 60 quilos de prata, que daria, mais uma vez atualizado, quase 4 mil dólares, quase 20 mil reais. Foi ganancioso, ele foi avarento. Vejam só quantos pecados Geazi cometeu. Mentiu, que foi uma fraude. Depreciou um superior quando ele diz assim, aquele era meu. Jurou dolosamente pelo Senhor. Isso mostra o caráter distorcido de Geazi. Mesmo na comunhão ali com Eliseu, aprendendo diretamente dele, precisava se converter. O caráter do homem de Deus, ao contrário, que sabia que aquela riqueza estava toda contaminada com a idolatria. Nós temos aqui também, irmãos, olha, vejam, nós podemos aproveitar e mostrar uma tipologia de Judas, discípulo de Jesus. Ambos tiveram contato prolongado e íntimo com o mensageiro de Deus, preferindo, porém, o endurecimento da atitude do cinismo própria dos desalmados, mercenários em práticas religiosas. Poderíamos até falar sobre Simão, o mágico, mas não dá tempo. Aí Eliseu, vejam só o homem de Deus. Porventura, de onde você vem, ô Geazi? Porventura, não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Preste bastante atenção, Eliseu deve ter possuído algo semelhante ao dom do Espírito Santo chamado a palavra do conhecimento. Está aqui o card, nós já gravamos algo a esse respeito no trimestre anterior, mencionado em 1 Coríntios 12:8. Já sabia até mesmo, vejam só, o que Geazi estava pensando em comprar com os 2 talentos de prata. Vejam, servos, roupas, Geazi queria ficar rico. E eu encerro com este versículo. A cura de Naamã foi tão importante para o cenário israelita que o próprio Cristo depois, séculos depois, vai narrar este mesmo acontecimento. Ele dizendo, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Que você tenha uma ótima escola bíblica dominical e, querendo Deus, nos agraciando com o seu Santo Espírito. Amém.